Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai, que vive, e eu vivo pelo Pai, assim também o que comer viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimos irmãos, queria, antes de começar, agradecer todas as pessoas que participaram desse tríduo de adoração, de reparação, para consolar o coração de Nosso Senhor. E aviso também que hoje haverá uma missa no seminário às 6h30. A festa de hoje nos traz a nossa fé duas verdades. Uma é que Nosso Senhor é tudo, por isso nós o seguiremos em procissão, prestando-lhe a nossa adoração. Anteontem nós estivemos no médico e um pastor protestante insistia conosco, dizendo que nós adoramos os ídolos. Não, nós adoramos Nosso Senhor. Nosso Senhor é tudo. Certa vez, Monsenhor Lefebvre tinha vindo em nosso mosteiro lá da França e ele estava chegando de Roma. Então ele nos contou a conversa dele com o cardeal Ratzinger. E o cardeal mantinha suas posições do concílio, para o qual Nosso Senhor é opcional. Pode escolher Nosso Senhor, pode escolher Maomé, todos são meios diferentes de chegar à salvação. Então, Monsenhor Lefebvre, indignado, disse ao cardeal que para nós Nosso Senhor não é opcional. Para nós, Nosso Senhor é tudo. E contando isso lá no nosso mosteiro, ao dizer Nosso Senhor é tudo, uma lágrima escorreu do seu rosto. Monsenhor Lefebvre era um homem que realmente viveu até o mais profundo da sua alma as grandes realidades da fé. Nosso Senhor para ele era tudo. Por isso que ele deixou a Europa e foi pregar na África. Por isso também todos os missionários fazem isso. Mas quando veio essa tempestade do concílio, muitos perderam de vista que Nosso Senhor era tudo. E Monsenhor Lefebvre não perdeu. E hoje nós queremos reafirmar essa grande verdade. Nosso Senhor é tudo. E nós queremos tratá-lo desta maneira. Porque Ele é Deus. E Nosso Senhor, Ele é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Então não só Ele é Deus, mas Ele se fez próximo de nós. Nosso Senhor não só morreu na cruz, mas Nosso Senhor se fez comida e bebida. O que há de mais íntimo? O que há de mais que une mais duas coisas do que o alimento e aquele que se alimenta? O alimento desaparece em função daquele que o toma, mas na Eucaristia é o contrário. Há a mesma união e maior ainda, mas na Eucaristia nós recebemos Nosso Senhor e somos nós que somos transformados em Nosso Senhor. Nosso Senhor nos assimila a Ele. Por isso que um bom cristão, um bom católico, ele tem os mesmos sentimentos que Nosso Senhor. Um bom católico, ele não tem outra vida. Eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim, diz São Paulo. Então nós vamos partir em procissão
nesse dia, 16 de junho, que é o aniversário das aparições, da grande aparição de Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria, tendo o seu coração na mão e dizendo: eis o coração que tanto amou os homens. Em retorno só recebeu indiferenças, friezas e ofensas. Então vamos fazer essa procissão também em espírito de reparação e ao mesmo tempo de preparação para a festa da sexta-feira que vem, a festa do Sagrado Coração de Jesus. São Pio X, falando da Santa Eucaristia, a Eucaristia que é Deus no meio de nós. O Senhor está ali com seu corpo, sangue, alma e divindade, mas Ele está ali, sobretudo, para vir a nós como alimento. E São Pio X, na época de São Pio X, alguns séculos anteriores também, havia uma grande discussão. Quais eram as condições para receber Jesus sacramentado? O que era necessário para poder receber a Eucaristia? Havia uma hesitação. Havia uns diziam necessário uma vida muito santa. Outros diziam, bom, mesmo se não é muito santo, pode comungar, mas raramente. Mesmo no o Carmelo de Santa Teresinha não se comungava todo dia, porque havia uma hesitação. O que é necessário para comungar todo dia e se convém comungar todo dia? Então São Pio X fez um decreto para terminar com essa questão. Ele disse que a Eucaristia não era uma recompensa, era um remédio. A Eucaristia não é para aqueles que já são santos, mas para aqueles que desejam ser santos, que procuram ser santos. São Francisco de Sales dizia: há duas categorias de pessoas que necessitam comungar com frequência: os fracos para se tornarem fortes e os fortes para não se tornarem fracos. Ou seja, todos nós temos necessidade de receber a Santa Eucaristia. E a Santa Eucaristia mesmo de maneira cotidiana. São Pio X fez esse decreto para nos falar da comunhão cotidiana. Ele vai então exortar os católicos para que comunguem o mais frequentemente possível. Ele diz, ninguém, se ele está em estado de graça, se ele se aproxima da Santa Mesa com uma intenção reta, que ninguém possa ser afastado. Então as condições são duas: estar em estado de graça e ter uma intenção reta. A intenção reta é não comungar por hábito, simples hábito, nem se dá conta do que está fazendo, comunga como se uma pessoa abrisse uma janela ou fizesse um ato comum, sem nem prestar atenção no que está fazendo. Esse é uma comunhão mal feita. E também não por vaidade, pessoa que se deixa dominar pela ideia de que os outros me verão, e se eles me veem, eles me verão, ficarão assim, verão que eu comungo. Então isso é uma razão que deve estar completamente banida daquele que quer comungar. A gente vai comungar para receber um socorro, para receber um remédio, para receber a vida que vai nos santificar, e não por causa dos outros que eu vou comungar. E não por razões humanas, continua São Pio X, mas para satisfazer a vontade de Deus. Nosso Senhor quer que nós comunguemos. Ele é o pão descido do céu. Ele não desceu à toa, ele não desceu simplesmente para que alguns comungassem e os outros não comungassem. Ele desceu para que nós comunguemos todos com fervor, com atenção, pedindo a Deus de curar nossos defeitos,
e as nossas imperfeições. Mas ele deve comungar com a ideia, com a intenção de satisfazer a vontade de Deus, se unir mais a Ele intimamente pela caridade. E graças a esse remédio, combater os seus defeitos e as suas enfermidades. Ele anuncia 2 tipos de defeito e de enfermidade. Então, uma pessoa que tem um defeito, o defeito gera um pecado. O pecado pode ser mortal ou venial. Para comungar, a gente não deve ter o pecado mortal. Quem faz isso comete um terrível sacrilégio, mas não devemos ter também o pecado venial. No entanto, se a pessoa está no pecado venial, que ela renuncia a esse pecado não é um impedimento para receber, é um impedimento, digamos, é um obstáculo para receber bem. Então ele deve pedir a Deus que, ao comungar, mesmo com o pecado venial, ele encontra ali um remédio para detestar esse pecado venial. Se a pessoa comunga com o pecado venial, sem menor preocupação, 1 vez, 2, 3, 4, não está nem ligando de estar ali ofendendo Nosso Senhor pelo pecado venial, essa comunhão não está com uma intenção inteiramente reta. Então devemos pedir na hora da comunhão que Deus retire de nós esse apego, esse pecado venial no qual nós caímos tão frequentemente. Uma coisa é cair combatendo, outra coisa é cair aceitando. Então, que ninguém se aproxime da comunhão aprovando os seus pecados veniais. A gente pode ter pecado venial, todo mundo tem, mas não devemos aprová-lo. Sempre tive muitos defeitos, dizia um santo, mas nunca fez a paz com eles. Sobretudo na hora da comunhão, não fazer a paz com os nossos defeitos, mas pedir ao Nosso Senhor que pela comunhão nos livre do pecado venial. E São Pio X fala da afeição ao pecado. O que é afeição ao pecado? Se uma pessoa peca e se arrepende e combate, então ela não tem afeição. Mas se ela peca venialmente e passa o dia todo pensando em repetir aquele pecado, como por exemplo beber demais ou alguma coisa semelhante, então ele passa o dia todo com uma afeição àquele pecado que ele quer repetir à noite, porque ele quer beber além da medida, um pouco além da medida. Se é totalmente além da medida, é mortal. Se é um pouco além da medida, por apego, é venial. Mas existe na pessoa que bebe habitualmente, mesmo quando ela não está bebendo, ela tem a afeição ao pecado da bebida, que seja venial ou mortal, aliás. Então, essa afeição, a gente pode comungar com essa afeição? Pode, mas deve pedir a Deus para destruir essa afeição. E São Pio X diz: quem comunga todo dia com a intenção reta, vencerá os seus pecados veniais e vencerá a sua afeição pelo pecado. Então, a comunhão é realmente um remédio soberano. Nosso Senhor é o médico dos médicos. Quando a gente vai num bom médico, a gente sai de lá todo esperançoso, porque o médico é realmente bom e muitas vezes ele nos cura. Mas os médicos da terra curam parcialmente. Os médicos da terra têm uma ciência limitada. Os médicos da terra curam somente o corpo. Mas Nosso Senhor é o médico dos médicos. Ele saberá santificar a nossa alma e fazê-la, de São Pio X, vencer o pecado venial e mesmo a afeição ao pecado. Então basta ter um firme propósito, um propósito de não pecar no futuro. E com esse propósito não é possível que os que comungam todos os dias não se corrijam de seus pecados veniais e da afeição ao pecado, diz São Pio X. Então vamos pedir ao Nosso Senhor
pedir a Ele que nos dê a graça de agradecê-lo. Amor se paga com amor. Nosso Senhor, por amor, morreu na cruz. Nosso Senhor, por amor, se deu em alimento para cada um de nós. Nosso Senhor, por amor, é o pão descido dos céus para nos alimentar e nos conduzir ao céu. A vida espiritual não é outra coisa senão a união da alma com Deus. E essa união da alma com Deus recebe o seu auxílio máximo na hora da comunhão. Por isso, comunguemos com todo o fervor, pedindo ao nosso Senhor que Ele nos comunique a sua vida. Nós seremos um com o nosso Senhor. Não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, diz São Paulo. Ora, o Cristo pode aceitar um pecado venial? Não. O Cristo pode aceitar o apego ao pecado venial? Também não. Mas mesmo nosso Senhor, na sua condescendência, permite que uma pessoa que tenha um pecado venial, ou muitos, e que tenha apego ao pecado venial, ele pode comungar. Pode comungar, mas como alguém que procura um médico, como alguém que quer vencer esse pecado, alguém que quer vencer essa afeição. O pão é feito de grãos. Esses grãos são triturados, grãos do trigo, e são reunidos, e com isso se faz o pão. Pois bem, nós somos como os grãos do trigo. Nós devemos também ser triturados pelo esforço que a gente faz, pelas dificuldades que a gente tem, pelas cruzes, pela paciência na praticar a caridade fraterna. E esses grãos, se são bem unidos, eles farão com que nas suas famílias haverá uma grande união que imita, que procede da hóstia consagrada. Assim como os grãos foram triturados, assim como nosso Senhor foi triturado, e dali nasceu a união que faz o pão, assim também aqueles que comungam devem se lembrar que eles têm ali o segredo da união dentro de suas famílias. Quantas vezes há uma desunião, há uma dificuldade, qual é a solução? É a Santa Comunhão. Dificuldades há em todo lugar, dificuldade tem no mosteiro, dificuldade tem fora do mosteiro, dificuldade tem na tradição, na resistência. E qual é a solução para essas dificuldades? A solução é nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Peçamos então a Ele que nos faça fazer essa procissão com Ele no nosso coração, pedindo a Ele que nos conduza, transforme a nossa alma já no verdadeiro céu. O que é o céu? O céu é a vida divina. O céu é nosso Senhor. Nosso Senhor é o céu. Ora, aquele que não só comunga, mas guarda nosso Senhor no seu coração, pelo seu afeto, pela sua fé, pela sua caridade, esse já tem o céu. Nossa Santa Teresinha de Morrer dizia: quanto a ver nosso Senhor, quanto a ver a Deus, eu o verei. Quanto a estar unido a Ele, eu já estou inteiramente. Então, isso que Deus deu aos santos, Ele oferece também a nós. Procuremos estar totalmente unidos a Deus. Peçamos essa graça a Nossa Senhora. Peçamos essa graça a Santa Margarida Maria, que nós festejaremos na sua missão na sexta-feira que vem, ela que foi a apóstola do Sagrado Coração, ela que se uniu perfeitamente a Nosso Senhor, que ela nos ensine também, que nos ajude a não querer ser católico pela metade. Na hora da comunhão, quando se ajoelharem na mesa de comunhão, peçam a Deus que ali o segredo da santidade. Há muitas maneiras de santificar, diz São Pio X. Existe a inocência, mas a inocência é o próprio das crianças. Existe também grandes penitências. Uma das grandes penitências são o próprio dos santos. Existe também suportar com paciência todas as provações que Deus envia
Mas mal Deus começa a enviar, nós gritamos: socorro, meu Deus, livrai-me do sofrimento. Mas há uma maneira que está ao alcance de todo mundo, diz São Pio X, é ir se ajoelhar na mesa de comunhão. O que há de mais fácil, diz ele, do que este gesto, este ato, para ali receber Nosso Senhor e gozar das delícias do paraíso. Então peçamos ao Nosso Senhor que a comunhão seja um paraíso para nós e que a nossa alma seja um paraíso para Ele, pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.